Oi, gente, voltamos aqui com o nosso café e o assunto que nos traz ainda é o inventário, que surgiram algumas perguntas, até nós já queremos dizer que quem está nos acompanhando, que tiver alguma dúvida ou até algum caso, às vezes, que está acontecendo por perto, quer conversar, e joga lá nas perguntas para a gente, no privado. A gente quer compartilhar com vocês os assuntos e deixar para mais pessoas com clareza o direito, né? Porque ele é acessível a todos. Então surgiu uma pergunta, e que essa pergunta também é a do dia a dia nosso, né, Ângela? Que é sobre o pagamento do imposto do inventário. Porque, na verdade, nós todos sabemos, nós brasileiros, que o nosso problema são os impostos, são os tributos, são as taxas, né? E o imposto realmente, o imposto que se paga quando nós fizemos um processo de inventário, de transmissão de causa-mortes, ou quando nós temos uma doação, uma cessão não onerosa, quando alguém quer doar alguma coisa para alguém, um imóvel, quer deixar a casa para o filho, para a irmã, para o pai, ou para outra pessoa, quer deixar o terreno, nós temos também é o mesmo imposto, é o imposto que se paga ou no inventário ou na doação, que é o nosso ITCMD. Este imposto, como nós já conversamos, ele é um imposto que se paga ao Estado. E tem o ITBI, que é o imposto que paga ao município. Mas voltamos aqui para o nosso caso, como que se paga? A pergunta era essa: como e quando que eu tenho que pagar o ITCMD? Qual é o valor desse tributo? Esse imposto, ele é cobrado com base no quê? Sim, isso é uma dúvida que persiste. Muitas pessoas não têm dificuldade até de falar, né, o ITCMD, porque realmente é uma sigla que a gente usa comumente, mas não está no cotidiano das pessoas. ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Então, sempre que houver a causa-mortes, o falecimento, vai incidir ITCMD. Sempre que houver uma doação, não necessariamente em caso de falecimento, pode haver uma doação em vida, vai também incidir o ITCMD, certo? O ITCMD é um tributo estadual, ele necessita ser cobrado, ser pago esse imposto para poder fazer, efetivar, né, a transmissão, quando for fazer registro desse bem. Então, é um imposto relativamente alto, né? Ele tem uma porcentagem, a alíquota alta, e não tem como fugir, não tem fórmula mágica. A gente precisa declarar esse imposto. É uma das primeiras coisas que a gente faz mesmo quando a gente já fala em inventário, principalmente, que é o que a gente mais pega aqui. Mas existe a possibilidade também de parcelar esse valor. Se for um valor muito alto, que a pessoa não esteja disponibilizando no momento, tem a possibilidade também de parcelamento. É oferecido também ao contribuinte. O ITCMD, ele, apesar de ser um imposto alto, já que a alíquota dele varia conforme o valor do bem, dos bens, né, que estão sendo partilhados na herança. Então, a alíquota varia de 1% a 7%. Então, realmente é um tributo alto. Se a gente for comparar com outro imposto que nós temos que pagar quando a gente está falando de bens imóveis, por exemplo, o ITBI, que é aqui em Tijucas é 2%, então ele é alto, né, de 1 a 7%. Só que essa porcentagem de 1 a 7%, ela vai incidir sobre cada quinhão. O que é o quinhão hereditário, né? Aquilo que tu estás recebendo da herança. Então, eu estou recebendo uma parte, a Ângela está recebendo outra parte, o João está recebendo outra parte. Cada herdeiro é responsável pelo seu quinhão hereditário e ele vai pagar o imposto sobre aquele quinhão. Então, de repente, nós estamos herdando uma casa de 300 mil reais. Eu vou pagar o imposto sobre 300 mil reais? Não, eu vou pagar o imposto sobre 100, ela sobre 100 e o nosso irmão sobre 100. Então, a alíquota ela vai variar de 1 a 7 conforme o valor do que eu estou recebendo. E ainda assim, como disse a Ângela, ele pode ser parcelado.
Só que essa questão do parcelamento, é bom que a gente deixe aqui, né, esclarecido que eu posso parcelar para fazer o inventário. Porém, eu só vou conseguir finalizar o registro desse inventário, a transmissão desses bens, principalmente do registro de imóveis, quando eu estiver tratando de bens imóveis, de casa, apartamento, terreno, quando eu tiver com todas as parcelas do meu imposto quitadas. Isso é uma exigência, não era, a legislação mudou e agora é uma condição para o registro definitivo do inventário. Mas mesmo assim, o Estado, que é o recebedor do tributo, ele está dizendo assim, vem fazer, pode fazer, a gente parcela, né? Então, que isso não seja um empecilho, porque é importante, como a gente já havia conversado no outro café, a importância de fazer o inventário. Ainda falando, né, sobre o ITCMD, que hoje é o foco nosso aqui, principalmente dentro do processo de inventário, é importante falar também que o ITCMD da partilha vai incidir, o ITCMD da sucessão vai incidir. Além disso, pode ser feita também uma cessão dentro do próprio inventário, pode ser feita uma cessão de direitos, né, do bem. Pode ser feita também uma venda dentro do inventário, que vai surgir outro, né, vai incidir outro imposto, seria o ITBI. Mas também vai haver incidência de ITCMD se houver, no caso, uma doação dentro do próprio inventário. Então, é um assunto delicado, é sensível, porque é uma carga alta, né, de tributos, mas é importante que se diga que tem essa incidência desse tributo a ser pago. Vamos dar um exemplo assim, né, do que acaba acontecendo muitas vezes, e foi inúmeros casos que nós já fizemos aqui, de eu recebo meu pai falece e eu tenho 3 irmãos. E aí tem a minha mãe que está viva ainda, ela é meeira, com a maioria das vezes, isso não é regra, né? É bom deixar isso bem claro. Pai e a mãe eram casados, o pai falece, a mãe leva metade desses bens, isso vai depender muito, né, do regime de casamento que eles escolheram. Mas considerando a regra geral, geralmente a viúva ou viúva eles são meeiros, então o outro 50% do patrimônio vai ser dividido entre os filhos. Sobre esse 50%, sobre a metade do patrimônio, de primeira já vai ter o ITCMD. Agora eu receber, eu sou uma filha, uma herdeira, e a parte que me caberia a mim, eu não quero, eu quero doar para minha irmã. Posso, né? Posso doar para minha irmã, mas quando eu fizer essa movimentação de doar a minha parte da herança para minha irmã, vai incidir ITCMD novamente. Então, mais uma vez, eu vou pagar o tributo só sobre essa parte que eu doei. Ah, não, eu não quero doar para minha irmã, mas eu estou precisando de dinheiro, eu quero vender a minha parte. Aí vai incidir ITCMD? Não, mas vai incidir ITBI. É outro imposto. Então, assim, todas essas questões, por isso a importância de a gente estar conversando, né? Para que possa ser feito um planejamento sucessório, um planejamento patrimonial, porque às vezes as pessoas deixam de regularizar os seus bens, a sua situação, por medo ou achando que isso é muito caro. E a gente está aqui vindo, exatamente essa é a nossa ideia, de compartilhar com as pessoas que é possível fazer, existem formas de fazer, desde que a gente se organize. E é importante dizer ainda que quando eu organizo esse meu patrimônio, ele passa a ter um valor agregado, porque vender um imóvel que não está regularizado, ele tem um valor no mercado. Vender um bem Esse é um desafio que a gente enfrenta diariamente. Isso. Porque o que acontece? Às vezes um inventário que era para ter sido feito já há 20 anos atrás não foi feito, esse imóvel ficou irregular, agora de repente uma construtora quer comprar para poder fazer alguma coisa, vai ter que voltar toda essa cadeia sucessória para poder pagar esse TCMD com atraso, né? Que já vai ter multa, já vai incidir multa sobre isso.
E é como a gente falou, não tem como escapar, senão não registra mesmo, vai ficar irregular para sempre. Então é obrigatório ser feito. Então não é só necessário, é obrigatório, né, ser feito. O inventário é uma ação que as pessoas acham, não vou fazer isso agora porque eu não quero vender nada, eu não quero, isso aqui vai ficar para mim mesmo. Mas não sabe que as consequências disso, os reflexos disso vão aparecer, futuramente vai aparecer e vai ter que ser regularizada. E aí é uma dor de cabeça tremenda, porque, né, as pessoas, quem é que vai agora pagar esse TCMD? Quem é que vai arcar com esse prejuízo? É muito comum a situação, o estado civil, a situação desses herdeiros se modificarem com o tempo. Então, muitas vezes era eu e a minha irmã que íamos decidir. Agora a minha irmã casou, ou a minha faleceu, ficou os filhos dela. Então, envolvem mais pessoas, mais direitos, mais pessoas, e acaba se tornando mais caro. E a negociação verbal que foi feita lá atrás não vai ser cumprida hoje, muitas vezes, né? Quem é que vai lembrar ou quem é que vai ter a disponibilidade de, né, abrir mão, de repente, de um imóvel, o valor agregado, porque foi feita uma negociação verbal lá atrás com o meu avô e o irmão dele. Isso é difícil, né? Então acontece, e acontece muito, esses casos aparecem pra gente. Outro assunto que a gente vai deixar para o próximo café, que tem a ver com o inventário também, sempre a gente vai trazer algum assunto relacionado ao patrimônio, é o usufruto. É outro instituto do direito que é muito comum, é muito procurado e ele faz bastante sentido nos dias de hoje também. Então ele também vai ter tributo, tem formas de fazer, e a gente vai deixar para outro café. Sim, até lá. Até lá.